a saída, e assim eu evito problemas. Maria chegou em casa e o esposo: Maria, eu já estava super preocupado com você, sem receber notícias. O que aconteceu? Eu já estava pensando em ir à polícia, em um hospital, para ver o que aconteceu. Não, benzinho, calma, tudo tranquilo, não aconteceu nada demais. Sabe, o patrão chegou lá, quem é do Rio de Janeiro, eu sei que tem alguns aqui do Rio de Janeiro, no contexto do Brasil, né? Quando é carnaval, algumas empresas fazem isso, aceleram, né, o trabalho, fazem horas extras antes, ou perde algum grande feriado, para proporcionar ou para compensar aqueles dias ausentes do grande feriado. Então, Maria não foi nada, o patrão hoje chegou e pediu 2 horas extras, nossa, quem podia ficar 2 e 3 horas? E todos tivemos que ficar. E João, que alívio, eu fiquei preocupado. E passou. Só, queridos, que todos nós temos amigos, ou pessoas conhecidas. E um dia o João passava pela rua e encontrou-se com o amigo Marcelo. João, como você está, rapaz? Quanto tempo? E Marcelo, você não tem ido mais lá em casa? O que aconteceu? Ultimamente você não tem ido lá? Vai lá para a gente conversar um pouquinho, fazer um lanche especial, trocar umas ideias. Marcelo e João conversando, e não dá no instante, Marcelo, rapaz, outro dia eu vi a sua esposa, ela não me viu, ela estava na praça conversando com outro homem, eu passei de longe, eu vi muitos detalhes, mas era um homem. E João perguntou: mas quando foi isso? Foi tal dia assim, assim, tal hora assim, assim. E agora, queridos, o problema que Maria queria evitar, agora ela trouxe um grande problema. Se nada de errado tinha acontecido, por que mentir? Por que criar aquela história? Você tem mentido para o seu cônjuge? Jovem, você tem mentido para o seu pai, para a sua mãe? O câncer da mentira faz parte da sua família? Está vendo? No contexto de filho e pai. Vou dar um. Vamos supor que, depois eu volto à questão do Marcelo do João e da Maria. No contexto de filho e pai, vamos supor que o filho quer ir à casa de um indivíduo chamado Augusto. Mas vocês sabem quem é Augusto? Augusto é uma péssima companhia. Augusto, os pais não têm preocupação nenhuma com a educação. Porém, os pais do Pedrinho, não importa, já têm essa preocupação com ele. E ele então diz: pai, eu preciso ir na casa do meu amigo Júnior. Mas ele não quer ir na casa do Júnior. Ele quer ir na casa de quem? Do Augusto. Esse é o Pedrinho, ele quer ir na casa do Augusto. Mas por que ele pede ao pai permissão para ir na casa do Júnior? Porque o Júnior o pai conhece. Conhece a família do Júnior. É uma família ponderada. É uma família longe de vícios, de jogos, longe de fatores que venham denegrir a imagem ou conduzir o filho dele para a perdição. E o filho, Pedrinho, sabendo disso, então, pai, olha, eu quero ir na casa do Júnior. Mas na realidade ele não vai para a casa do Júnior. Ele só está dando uma satisfação ao pai que ele vai sair, mas ele vai para a casa do Augusto. Queridos, essas coisas ocorrem no seio familiar. É um câncer familiar. E que trazem problemas, que tem trazido problemas. Então veja a semelhança de João e de Maria. Olha o problema em que ela agora se encontrava. Como explicar, como resolver a situação? Na antiga China, lá pelos anos de 250 AC, conta-se que um príncipe, ele estava às vésperas de receber a coroa do império. Mas segundo a lei, ele teria que se casar. Então ele resolveu fazer uma disputa entre as belas moças da corte, para ver qual seria a sua esposa. No dia seguinte, ele então anunciou que todas as donzelas deveriam se encontrar em determinado lugar, numa cerimônia, numa celebração especial,
ou quem achasse digna de ser a imperatriz. Ele lançou, então abriu, e determinou um instante. Junto do palácio, nos diz a história, tinha uma serva, uma senhora, que já trabalhava ali por vários anos. É possível que alguns aqui conheçam, ou já ouviram essa história, ela é muito interessante, e ela se aplica bem a esse tópico que nós estamos abordando, do câncer da mentira. E essa senhora, ao ouvir os comentários sobre essa cerimônia ou celebração especial, aonde um desafio seria dado para escolher a imperatriz, a esposa lá do príncipe, ela ficou um pouco triste, porque a filha dela tinha um sentimento profundo de amor pelo príncipe. E quando ela chegou em casa, ou a casa, ao relatar para a filha, qual foi a surpresa dela? Qual foi a surpresa dela? A filha disse, eu estarei lá. E a mãe se desesperou, filha, você está ficando louca? Você não tem a mínima condição de concorrer com essas moças, são moças belas da corte, você não tem como. E a filha se dirigiu para a mãe e falou assim, mãe querida, não se preocupe, eu sei que eu não tenho a mínima oportunidade, mas isto me dá a oportunidade de ficar perto do príncipe, a quem eu amo, a quem eu gosto, isso já me faz feliz, eu sei que eu não tenho condições. A história nos diz, queridos, que a noite chegou, no dado instante, lá estavam as moças, e a história nos diz que todas belas, com belos vestidos, lógico, cada um apelou dentro dos seus costumes, dentro das suas filosofias, cobertas de joias, se apresentando mais bonitas possíveis e com as intenções, as melhores intenções. Quando chegou o momento, o príncipe se apresenta e fala, olha, eu preciso, muito em breve, assumir o posto, a coroa do império, mas eu preciso me casar, e eu preciso escolher uma dentre vocês, lhes darei um desafio. Então o príncipe diz, a história pegou uma semente, e deu uma semente para cada uma daquelas moças, aquelas donzelas, e disse para elas, vocês têm 6 meses, para cultivar essa semente, em 6 meses, eu quero tê-las aqui, e aquela que cultivar a flor mais bonita, esta será a imperatriz. Assim todas saíram, e aquela jovem, que dizia em seu coração, eu não tenho oportunidade mesmo para isto, mas ela pegou a sua semente, levou para casa, e colocou no seu vasinho, e ela cria que, pelo amor dela, se aquela flor surgisse, ela iria surgir tão bela quanto o amor dela para com o príncipe. Passaram-se 3 meses, e todos os dias, cultivando, regando, dando o seu melhor, usando todos os métodos possíveis, e a flor não brotava, nada surgia, e foram-se passando os dias, até que chegou o grande dia, e ela foi, com o vaso dela, sem nada, na hora marcada, lá estava. Ficou impressionada ao ver os vasos das demais, lindas flores, mas ali estava, porque era mais uma oportunidade para ela estar junto de quem ela amava, o príncipe. Chegou o momento em que o príncipe apareceu, e ele foi checando, olhando uma por uma, olhou cada moça com as suas flores, e chegou o momento dele anunciar para as pessoas, qual seria a esposa, qual teria a flor mais linda, e qual seria então a imperatriz, e todos estavam numa expectativa, e caíram boquiabertos, quando o príncipe anunciou, que a esposa dele, seria exatamente a jovem, do vaso vazio,
E as pessoas sem entender como pode ser isso. Como que ele escolheu exatamente essa que não tem flor, não tem nada? Deu um silêncio e ele então se fez compreendido. E ele agora falou para todos que estavam ali: eu escolhi esta jovem para ser a imperatriz e minha esposa, porque ela foi a que cultivou a flor mais linda, a flor mais pura. Mas como? Não tem nada? Como flor mais pura? Que coisa, queridos. Ele relatou: todas as sementes que eu distribuí eram estéreis. Todas as sementes não tinham como brotar. E a única que produziu, a única que cultivou a flor da honestidade foi essa. Por isso eu a escolhi como esposa e como imperatriz. Vejam, queridos, que coisa impressionante. Em busca do príncipe, em busca da posição, todas, essa flor, quem sabe, imagino, 10 dias, 20 dias, como um feijãozinho, você coloca logo, brota no algodão, na experiência que as crianças, seus filhos começam a fazer logo no início, não começou a brotar, a sair nada, então não tem jeito, mas eu não posso perder essa oportunidade, e lançar mão, quem sabe, de uma semente qualquer. Bem, o príncipe talvez não vai saber de nada disso, ele não sabe que essa semente é de quê, mas eram sementes que não teriam como jamais produzir alguma coisa. Mas aquela jovem permaneceu firme no seu propósito, na sua honestidade e sinceridade, não mentiu e recebeu o prêmio. Câncer da mentira na vida familiar. Todos nós corremos riscos a respeito desse câncer e temos que cuidar. Que outro tipo de câncer nós poderíamos abordar, queridos? O câncer do desrespeito. O câncer do desrespeito. Mas o que é isso? O desrespeito hoje em dia é praticamente uma pauta ausente na agenda da sociedade moderna. Você consegue ver, percebemos a falta de respeito, de consideração em vários níveis, se não todos, em vários níveis, em vários aspectos da sociedade. Na escola, no trânsito, no esporte, na escola. Por exemplo, muitos dias nós estamos, alunos que desrespeitam professores, é possível que em algum lugar também professor que desrespeita aluno, e alunos ameaçam, olha, vou quebrar o seu carro se você não fizer isso, enfim, uma série de coisas. No esporte, o desrespeito entre os próprios jogadores, dos jogadores para com o juiz, da torcida para com o juiz, os jogadores se jogam lata disso, lata de cerveja e uma série de coisas. O desrespeito entre as torcidas, brigam, vão à prisão. Quadros que nós entendemos. Desrespeito no trânsito. Sinal está dizendo, não passe. Eu vou passar assim mesmo. Um, quem sabe, vem, atropela o outro, passa na frente, dá uma fechada brusca. Desrespeito. Desrespeito na política. Aqueles que foram escolhidos para ser os representantes nossos. E lá eles brigam, em lugar de passar uma boa postura. Me lembro de uma cena logo assim que saiu o celular, era aquele tijolão, de maneira especial no Brasil, estava lá. Houve uma discussão em certo lugar, certo estado lá, entre os políticos, e estavam distantes, não perdeu tempo. Era o tijolo que tinha na mão, era o celular, e dali mesmo jogou na cabeça do outro. Desrespeito, queridos. E infelizmente, esse câncer chamado desrespeito, atingiu também o seio familiar. Os jovens do passado, aqueles que são da velha guarda, né? Os jovens eram ensinados, os filhos ensinados a respeitar os antigos, né? Os mais idosos, os mais experientes. Costumava-se tomar bênção para quem não era nem da família, nem avô, nem tio. Passava e tomava bênção. É impressionante. Hoje em dia, queridos, o que nós encontramos? Sim, um grupo de jovens, quem sabe, jogando, ateando combustível, gasolina no índio, a história que nós vimos algum tempo atrás, e queimando. É impressionante. Desrespeito. Vamos fechar esse tópico, queridos, e fechar também a nossa mensagem, falando sobre o desrespeito dentro de dois aspectos.
Primeiro, esse de pais e filhos, e depois esposo e esposa. Você, porventura, é possível que você já tenha visto uma cena, um indivíduo já barbado com os filhos, a esposa, e se aproxima perto do pai, na rua, em qualquer lugar, e dá um beijo no rosto. Que coisa linda. Cafonice para os dias modernos, para muitos. O filho beijando o pai ao encontrar mesmo, agora sendo casado, denotando carinho, denotando respeito. Totalmente foge nos dias em que nós vivemos, dado o mundo em que estamos. Às vezes ficamos nos perguntando, como pode o pai tirar a vida do filho, ou vice-versa? Como pode um pai tirar a vida daquele que ele um dia gerou, seu próprio sangue, sua própria carne? Como pode, queridos, o filho tirar a vida do pai ou da mãe, que quem sabe perdeu noites de sono quando ele estava com febre? Ou, no Brasil, o nosso contexto, enfrentando filas de INSS, NPS, enfim, atrás de uma senha, porque o filho está doente. E agora, o filho tirar a vida, como pode ser um negócio desse? Nós temos vários casos, né? Só você na internet está cheio, um dos casos que abalou o Brasil, que foi lá em 2002, quando aquela filha Suzane, namorada de Daniel, que era irmão do Christian Cravinhos, que barbaridade! Quando mataram os pais à paulada, os pais dormindo, barbaridades. O que você dizer de pais que realmente, outros, né, por causa de namorado, e outro que pai espanca e bate na filha até a morte, de outros que simplesmente geram e depois de um certo tempo abandona, ou jogam na lata de lixo, enfim. Ficamos nos perguntando, num aspecto mais assim, mais maduro, aonde chega esse caso de pai matar um filho jovem ou vice-versa, muitas são as razões que psicólogos, sociólogos apresentam. Porém, queridos, eu vejo, e assim eu creio, que embora vários argumentos possam ser lançados, o desrespeito é um grande fator. Quando nós permitimos que o desrespeito venha a surgir na nossa convivência na sociedade, lá nos negócios, quando eu deixo de respeitar o meu sócio, queridos, a convivência não vai ficando muito boa. Quando eu falto com respeito na escola, com o professor, com os dirigentes, não vai ficar muito boa. Na igreja, a mesma coisa. No relacionamento conjugal, a mesma coisa. Então, esse câncer é tremendo, e a gente vê as consequências nos nossos dias. Para esse tópico existe uma receita bíblica. Efésios capítulo 6. O que diz Efésios capítulo 6? Efésios 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Sintetizando, nos diz lá, que filhos devem obedecer o quê? Os pais. E os pais não devem o quê? Provocar a ira aos vossos filhos. Então aí está. Esse é o conselho bíblico, para que evitemos esse câncer do desrespeito. Vamos ao tópico 2, esposa e esposa. Aqui está outra situação difícil, irmãos, complicada. Eu, particularmente, como pastor, entendo que você, como líder dessa igreja, como ancião, diácono, ou uma pessoa respeitável, que tem uma vida familiar exemplar, que você tem condições, digamos, você demonstra para alguém que está passando por algum problema conjugal, e vê em você inspiração e se aproxima de você. Olha, eu estou passando esse problema assim com o meu cônjuge. Eu penso que você também fica em situação difícil quando eles dizem, não dá mais, porque o respeito acabou entre nós. Nos desrespeitamos com olhares, nos agredimos verbalmente, fisicamente e tudo mais. Que situação complicada. Existe também um conselho bíblico que está em Efésios capítulo 5, 22 e 25, que todos nós conhecemos.
A maioria de nós, se não todos, um dia ouviu diante de um juiz de paz, não talvez um juiz de paz, alguns até usam, isso tem sido normal em nossos dias, eles usarem também esses textos, mas de maneira especial diante de um líder religioso, um pastor, um padre, não importa, as seguintes palavras, para a esposa, dizendo que vocês devem ser submissas, não no sentido de ser escravas, capachas, nada disso, mas submissa em reconhecer o esposo como o porta-voz do lar, o líder, o cabeça do lar. Nesse sentido, a Bíblia coloca. E ao falar para os maridos, amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então aqui está o conselho. Irmãos, o desrespeito é algo tremendo. Depois de 15 anos de casado, a gente foi procurado. Não fomos procurados por um casal buscando ajuda. E qual era o problema? Durante um bom tempo, a esposa sempre sofrendo maus tratos e desrespeito por parte do esposo, inclusive na frente dos filhos e dos amigos, quando se reuniam fim de semana. Essa esposa aguentando. Chegou o momento em que ela não aguentou mais. Ela falou assim, já não suporto mais. E quando isso aconteceu, o esposo, agora ele acordou para a situação. E agora ele já não queria mais, não quer um relacionamento, não quer que a esposa deixe, não quer que o relacionamento acabe em hipótese nenhuma. Porém, queridos, já está um pouco tarde. E ela simplesmente alega, já não sinto mais o que eu sentia por ele. O desrespeito por palavras e outras coisas mais, anulou o sentimento que eu tinha para com ele. Ah, queridos, famílias desta igreja, não permitamos que o câncer do desrespeito faça parte da nossa família. O propósito de Deus para a família é gerar a sua felicidade, é gerar a minha felicidade. Deus está disposto, Ele pode nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você e eu, como membros de famílias, nós precisamos fazer a nossa parte. Confiemos no Senhor, esperemos nele. Vamos deixar que realmente, em nosso relacionamento, em nossa mente, possam fluir só aquilo que realmente seja agradável, só aquilo que seja realmente, que tenha virtudes, só aquilo realmente que possa produzir o bem-estar. Por isso, nós ouvimos na introdução desta manhã, quando alguém aqui leu, e eu termino lendo. Finalmente, irmãos, finalmente, famílias, tudo que é verdadeiro, deixa de lado a mentira, a falsidade, a desonestidade. Pense na semente da candidata ao príncipe, pense na história de João e Maria. Tudo que é verdadeiro, famílias, tudo que é respeitável, pense nisso, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Os vossos pensamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós, com a ajuda do nosso Pai Celeste, fechemos a porta ou as portas, janelas, tudo, para qualquer tipo de câncer familiar. Existem vários, existem muitos, mas o tempo só nos permitiu o da mentira e do desrespeito nesta hora. Quem gostaria de dizer, Senhor, eu quero que jamais a minha família seja atingida, quer seja um jovem, quer seja o esposo, quer seja a esposa, o pai, eu jamais quero que minha família seja visitada, atingida pelo câncer da mentira ou do desrespeito. Se você deseja nessa hora falar, Senhor, acampe-se ao meu lado, me protegendo deste mal tremendo, porque eu quero que a felicidade que o Senhor idealizou para mim, como membro de família, possa ser algo constante para a tua honra e tua glória. Se você deseja, coloque-se de pé.
numa atitude dizendo, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero, Senhor, fazer com que realmente essa felicidade não seja só sentida por mim, mas que seja externada aos demais. Senhor, eu quero que a minha família possa ser realmente uma luz, incentivando outras famílias a agirem de forma correta. Senhor, eu quero que realmente, agora como você, pai e mãe, eu quero que os nossos filhos vejam que realmente vale a pena construir uma família amanhã. Querido Deus, obrigado por esta manhã, por esse dia. Obrigado pelas tuas orientações. Obrigado porque um dia o Senhor formou o lar. O Senhor permitiu que a família fosse construída, constituída para proporcionar-nos felicidade. Porém nós sabemos, Senhor Deus, tantas coisas têm contribuído para a infelicidade da vida familiar. O inimigo está por aí buscando destruir esta coisa tão linda que o Senhor um dia criou. Mas nós nos colocamos em tuas mãos nesta hora. Esta igreja coloca-se em tuas mãos, pedindo a tua proteção, pedindo a tua sabedoria e a cura, se porventura, neste momento, estiver existindo algum tipo de câncer na vida deles, moralmente, espiritualmente, da mentira, o desrespeito, não importa, dentro daquilo que o Senhor nos permitiu compartilhar nesta hora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.